Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Secretaria de Saúde não atualiza o número de casos da Covid em boletim em Patos de Minas. Após reclamações relacionadas ao transporte escolar e o ensino remoto por causa das chuvas, a prefeita admite novos prejuízos para a aprendizagem. Bombeiros continuam combatendo resquícios de fogo em estrutura de fábrica de calçados. Motorista é preso com bucha de maconha e porção de cocaína após tentativa de fuga em alta velocidade. Carro e caminhão se envolvem em acidente na Avenida JK. Refluxo de esgoto no Jardim Esperança gera reclamações e Copasa diz que culpa é da população com descarte incorreto de lixo. Futebol. Com pênalti questionado, o Atlético vence o Atlético no Mineirão e está de olho na Supercopa. Tempo esquenta no Mamoré. Vice-presidente administrativo pede demissão do cargo e critica presidente do clube. Professores da rede estadual de ensino anunciam greve a partir de 8 de março. A gente vai falar ao vivo sobre isso aqui no NTV News de hoje, além da análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Um homem de 36 anos foi preso na noite desta terça-feira pela Polícia Militar depois de tentar escapar de uma abordagem durante a operação antidrogas em Patos de Minas. Segundo a polícia, a ocorrência teve início após os militares suspeitarem do condutor de um carro que já tem várias passagens criminais. Ontem a patrulha de operações da 86 CIA, durante o patrulhamento no bairro Cristo Redentor, avistou aí um autor demasiadamente conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes, dentre elas o tráfico de drogas, né, sendo aí um dos responsáveis pela distribuição de droga em parte da cidade, em um veículo com placas de Brasília. Este fato chamou atenção, então imediatamente essa equipe policial aproximou-se desse veículo e deu sinal de parada, né? O veículo, em dado momento, ele reduziu a marcha, simulou que iria parar, contudo, ele arrancou bruscamente, iniciando-se então uma perseguição. De acordo com o tenente Vinícius, após transitar perigosamente pela cidade, o carro acabou sendo interceptado na região central e o motorista portava porções de drogas. Toda essa dinâmica foi repassada à rede de rádio, né? Essa perseguição. Então as viaturas do turno foram todas aproximando e literalmente o cerco foi se fechando contra esse autor em fuga. Inclusive por duas vezes, né? Ele quase atropelou uma senhora que estava na calçada e em outro momento ele quase atropelou um motociclista que estava com seu filho na garupa. Por algumas vezes ele entrou em contramão de direção em algumas ruas de grande movimentação da cidade, até que ele foi cercado e conseguiu ser preso, né? Foi preso aí pelos policiais. Na ocasião aí foi localizado em seu veículo, né, foi encontrado aí porções de cocaína e maconha, o que tudo indicava para uso, né, pelas circunstâncias, e ao ser abordado foi verificado ainda que ele estava extremamente agitado, estava desorientado, estava com as pupilas dilatadas, né, sendo aí sintomas de que ele havia feito o uso de droga, né. O tenente Vinícius ressaltou também que recentemente o mesmo homem teria sido detido por tráfico de drogas em Patos de Minas. Este mesmo indivíduo, no mês de dezembro, após ser apreendida em grande quantidade de droga de sua propriedade, empreendeu fuga das equipes da Polícia Militar e só foi preso quando avançou um semáforo e acabou colidindo com um veículo, né? Ressalto ainda que ontem ele estava com a perna lesionada, conduziu o veículo com essa perna lesionada, né? Inclusive tinha sinais de que havia feito cirurgia recente nessa perna, em razão desse acidente que ele sofreu no mês de dezembro, quando também ele fugia da Polícia Militar. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito na Avenida JK, onde ocorreu batida entre um carro de passeio e um caminhão. Apesar dos muitos estragos, nenhum dos envolvidos se feriu com gravidade. A metros do local, filas de carros. O trânsito ficou lento, funcionou em meia pista e precisou ser controlado pela Polícia Militar. Para conseguir chegar no local do acidente, o SAMU precisou fazer esta manobra e depois retornar para a pista.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 51 anos de idade, disse que trafegava pela pista da esquerda e sinalizou para entrar no pátio de uma empresa, mas foi surpreendido por uma colisão lateral. Já o condutor do Fiat Uno afirmou que não houve sinalização por parte do veículo de carga, não sendo possível então evitar a batida. O Uno teve parte da sua estrutura danificada. O motorista, de 56 anos de idade, não se feriu com gravidade, mas sofreu escoriações na cabeça e se queixava de dor no pescoço. Ele foi atendido no local por uma equipe do SAMU e levado para o atendimento médico. Depois do intervalo, aqui no News, saque aniversário do FGTS está disponível para o trabalhador que fez a adesão. Refluxo de esgoto no Jardim Esperança gera reclamações e Copasa diz que culpa é da população com descarte incorreto de lixo. Quem está em busca de um dinheiro extra tem mais opções. Além do calendário do pagamento do PIS/PASEP, a Caixa também está liberando o pagamento para quem aderiu à modalidade do saque aniversário do FGTS. Começo do ano, muitos boletos para pagar e às vezes tudo que a gente espera é cair um dinheirinho extra na conta para quitar aquela dívida atrasada. Para isso, a Caixa Econômica Federal disponibilizou o saque aniversário do Fundo de Garantia. Antes, o saque era permitido apenas pela rescisão do contrato de trabalho, por demissão sem justa causa, acesso a financiamento e quitações de crédito imobiliário e ainda situações de doenças graves ou estado de calamidade. Isso quer dizer que o trabalhador pode sacar uma parcela do fundo de garantia por ano. Caso seja demitido sem justa causa, não vai poder ter acesso total ao dinheiro. Se você optar por saque aniversário e não saque rescisão, se eu optei pelo saque aniversário, todo ano, no meu aniversário, eu vou tirar uma quantia dependendo do valor que eu tenho no meu fundo de garantia. Quem tem 20 mil vai tirar um valor maior do que quem tem R$1.000, né? Mas eu passo a não ter o saque pleno do fundo de garantia quando eu sou mandado embora. Então, quando eu sou mandado embora, eu vou receber os 40% da multa e o dinheiro continua lá para me sacar anualmente. Se quiser voltar para a modalidade anterior, é preciso ficar atento. Tem que tomar cuidado que, se ela tem saque aniversário e volta para o saque rescisão, que é tirar todo o fundo de garantia quando ela é mandada embora, ela tem que pagar 2 anos. Só a partir de 2 anos depois que ela vai ter esse direito retomado. Ontem nós registramos e mostramos aqui o refluxo de esgoto em uma rua do Jardim Panorâmico que tem incomodado os moradores. A Copasa afirma que esse tipo de problema é comum em Patos de Minas porque muitas vezes o descarte de lixo não é feito corretamente e entope as tubulações. Em resposta, a Copasa diz que o problema ocorre bastante em Patos de Minas. O refluxo de esgoto ocorre pelo entupimento dos canos. Em diversas manutenções, os técnicos encontram muitos objetos que são jogados na pia ou na descarga do vaso sanitário. O que aconteceu é proveniente de entupimento da rede, né, vindo de materiais sólidos que a população joga. Tá? Com isso, a quantidade de chuva também elevada, né, forma um fluxo muito grande e aí a água não tem para onde sair. Tá? E aí volta para as residências que são construídas mais baixas. Então, é um problema sério de lançamento de produtos sólidos na rede de esgoto. Normalmente, as pessoas jogam em casa mesmo, jogam no vaso, né, jogam preservativos, jogam absorventes, brinquedos, bolinhas. Tá? Isso, cabelo também. Cabelo é um terror para o esgoto sanitário. Sabe? Vai formando uma bucha, tá? Camisa. Você encontra de tudo dentro do esgoto. O derramamento de gordura na pia também é ruim para a rede de esgoto. Ela endurece, ela vai formando uma camada na rede e vai entupindo. Tá? Existem alguns restaurantes que não tomam cuidado com isso. Se você vê como que fica a rede, tá? Ela sedimenta, ela vai formando aquela pasta, tá? E é de difícil retirada. Outro problema são as ligações de esgoto regulares. Nem sempre uma edificação obedece às regras de engenharia. O importante é sempre chamar a Copasa. A primeira coisa que ela tem que fazer é ligar para a Copasa, para a nossa equipe ir lá e resolver o problema do entupimento que está provocando esse refluxo. Tá?
Mas existe uma caixinha na rua, no passeio de cada casa, que alivia, tá? É chamado de poço luminar, tá? Se você observar, em toda residência tem esse poço luminar, que é uma tampinha, tá? Essa tampinha é feita exatamente para isso, para em vez do esgoto entrar para dentro da casa, ele sai no passeio da pessoa. Tá? Mas o que acontece? Muitas residências, as pessoas tampam essa tampinha. Ela concreta, põe massa, de forma que não funciona. Então aquilo que poderia ser uma saída para o esgoto, não tem. Então vai para dentro da casa da pessoa. Os canais de atendimento estão abertos a toda a população. Nós temos vários canais de contato com vocês. Nós temos o 0800, é o 0800 0300 115. Nós temos o nosso 115. Tá? Em horário comercial nós temos o WhatsApp, é chamado de Chico. A gente tem até um nome carinhoso com ele, que é 31 9977 07000. Tá? E tem um app da Copasa também, que pode ser baixado e ter um contato direto conosco. E tem o site da Copasa também. Tá? Então são vários os canais que a gente pode atender com vocês com a maior presteza possível. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. A gente fala de futebol também, né? Com pênalti questionado, o Atlético vence o Atlético no Mineirão e está de olho na Supercopa. A Supercopa, que acontece no domingo, né, o jogo da Supercopa, fez o técnico El Turco preferir um time mesclado, né, de novo, de titulares e reservas na partida do Atlético nesta terça-feira no Mineirão contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro. A fórmula que quase terminou em tropeço para o Galo. Diante o melhor time do interior mineiro, o Atlético teve dificuldades, mas venceu. Apesar do Galo começar com mais força, o Atlético se impôs diante os donos da casa, fez marcação cerrada e viu o adversário cometer muitos erros nas finalizações. Hoy el equipo tuvo 13, 14 finalizaciones contra el rival que tuvo muy poco, pero bueno, tenemos que mejorar en esa situación de poder hacer el gol en el primer tiempo para poder tener espacios y poder tener transiciones y que el equipo pueda tener más posibilidades de jugar em campo aberto. O técnico El Turco teve que colocar alguns titulares em campo para mudar o placar. Hulk, Inácio e Savarino entraram no segundo tempo. Mas foi nesse pênalti questionado, marcado nos acréscimos, em que Sidmar protegeu a bola para a saída do goleiro Pedro Rocha, Ademir foi derrubado. Hulk cobrou e decretou a 15ª vitória consecutiva do Atlético no Mineirão. Un rival duro, sabíamos que iba a ser duro y los cambios que hicimos nos dieron otra fortaleza y pudimos ganar el partido. Creo que merecidamente ganamos el partido. O técnico atleticano tem poupado titulares para colocar força máxima no jogo contra o Flamengo pela Supercopa no próximo domingo. No tengo dudas. Ya desde hace unos días tengo en mi cabeza el equipo que va a jugar. Así que solamente nos quedan 4 días para entrenar muy bien y llegar con mucha energía positiva a ese juego definitorio. Pois é, nesta quarta-feira tem a sequência da 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O RT enfrenta o Pouso Alegre na casa do adversário. O jogo está começando agora, né? Daqui a pouquinho, 5 minutos, porque é às 7h30, agora 7h25. Daqui a pouquinho o RT, então, enfrenta o Pouso Alegre lá na casa do adversário. A rodada vai fechar amanhã com o jogo entre Cruzeiro e Uberlândia no Independência. Edson dos Reis deixou o cargo de vice-presidente administrativo do Esporte Clube Mamoré. Em nota, Edson apontou como motivos, abre aspas, falta planejamento, liderança e não alinhamento com as decisões monocráticas tomadas pelo presidente da executiva, fecha aspas. O presidente atual do Mamoré é Fábio Braga.
A estrada que dá acesso ao aterro sanitário em Patos de Minas está praticamente intransitável. Nesta quarta-feira, motoristas ficaram pelo caminho e foi necessária ajuda de trator para tirar o veículo do atoleiro. O jornalismo da NTV já tinha mostrado essa semana as condições precárias em vários trechos, como o da ponte sobre o Ribeirão da Cota. Agora pelos impactos provocados pelas chuvas intensas. Este caminhão, utilizado para coleta e transporte de lixo, ficou retido em um dos atoleiros profundos. Para sair do local, só com ajuda. O José Cardoso utiliza bastante a via e conhece bem esta realidade. Aqui tá terrível, isso aqui, fora de brincadeira, ela tá acabada. Vai só arrebentando o carro tudo, não tem nem condições não. Tá difícil, agora esse trecho aqui tá ruim, hein? Enquanto nossa reportagem registrava o estado de precariedade da estrada, flagramos esta carreta tendo que ser arrastada por uma caçamba do município para chegar até a ponte e desobstruir o acesso. Para os motoristas, as ações paliativas realizadas pela prefeitura na estrada não têm ajudado a melhorar a situação. Nós passamos aqui todo dia, a situação tá difícil. A prefeitura podia olhar isso aqui para nós, que eles estão vindo jogando entulho em cima do barro e não tá adiantando. Tem que tirar aquele barro ali e jogar um cascalho lá para nós para resolver isso aí. Enfrentando todos os desafios para seguir viagem, os usuários da via continuam à espera de providências por parte do município. Eles têm dó de nós, né? Não deixar acontecer uma coisa dessa. A gente paga imposto de carro, imposto de terra, tudo quanto vai e olha o que acontece. Queria que a prefeitura desse essa providência aí. O pessoal já pediu, já tem umas 10 vezes que eles pediram para tomar uma providência nessa ponte aí. A situação da estrada está realmente muito ruim, não é só essa, né? Várias outras estradas rurais do município que implicam, inclusive, no transporte escolar. Aí a gente vai falar disso hoje ainda aqui no NTV News, viu? O IMET publicou aviso de chuva intensa com ventos para a nossa região. Então vamos conferir como é que fica a previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? A quinta-feira deve ser com tempo instável, com ocorrências de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 27 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 28. Em Lagoa Formosa, os termômetros devem registrar máxima de 27 graus. E em Lagamar, mínima de 20 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. A seguir tem análise da notícia aqui no NTV News. Secretaria de Saúde não atualiza o número de casos da Covid em Patos de Minas. E você vai ver que professores da rede estadual anunciam greve a partir de 8 de março. Em assembleia nesta terça-feira, os professores da Rede Estadual de Educação aprovaram o estado de greve a partir de 8 de março. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o coordenador da subsede do Sindiúti em Patos de Minas, Ricardo Barreto, que está conosco aqui hoje na bancada do NTV News. Boa noite, Ricardo. Quais são as principais reivindicações? Boa noite. O histórico nosso no estado de Minas Gerais é um histórico complicado com o governo Zema. Desde o ano passado, a categoria já vinha sofrendo, de outros anos, né? A categoria já vinha sofrendo com o pagamento salarial parcelado. No final do ano passado, nós tínhamos aí um anúncio do rateio, que era para pagar toda a categoria com aquele recurso que sobrou do Fundeb. Zema, no início, ele falava que não tinha dinheiro, porém com a pressão da categoria, então mostrou que, e também com as discussões na Assembleia Legislativa, mostrou que realmente havia dinheiro do Fundeb para pagar em torno de 1,7 bilhões, e aí nós conseguimos, com a pressão da categoria e de todo o sindicato, o pagamento desse rateio. O nosso salário foi colocado no pagamento no 5º dia útil, ou seja, voltou a um pouco a normalidade com a pressão da Assembleia Legislativa que cobrou a abertura dos cofres do Estado. E aí agora no início do ano nós tivemos agora o anúncio do nosso aumento salarial, do reajuste salarial, na verdade, do Fundeb, que permite um reajuste de 33,34%. Zema, então, até agora não pronunciou nenhum aumento, já tem outras categorias lutando para ter o reajuste salarial, como segurança pública, saúde, meio ambiente, e agora nós começamos, então,
essa luta para esse pagamento do piso salarial que nós já estamos vindo aí ao longo tempo sem esse reajuste salarial. Mas esse 33,24% do governo federal não é automático, Ricardo? Não. Na verdade, os prefeitos e os governadores devem aprovar realizar o pagamento, né? Deveria ser automático, mas não é. No estado de Minas, nós temos uma lei na Constituição Mineira que garante o pagamento, sem passar pela Assembleia, a aprovação desse reajuste salarial. Correto. Então, desde 2015, tivemos a obtenção dessa lei na Assembleia de Minas Gerais. A lei do piso é de 2008. Então, que garante o piso salarial da educação de acordo com o piso nacional. Nós temos um cargo de 24 horas. Lembrando que nós não tratamos aqui só de professores, nós tratamos aqui das 8 carreiras da educação no estado de Minas Gerais. Certo. Então nós temos trabalhadores da superintendência, trabalhadores da escola, todos esses têm direito a esse reajuste. A gente tem que lembrar que o reajuste que a gente fala de R$ 3.800 é um reajuste para a carreira de professor. Proporcionalmente esse reajuste vai acontecer dentro do salário que está defasado ao longo desses anos aí no estado de Minas Gerais. Nós começamos então ontem com a paralisação no estado de Minas, entendendo ainda que o momento é complicado. Nós temos uma categoria muito sofrida, que não conseguiu ainda nem mesmo seus cargos, né, os professores e os trabalhadores designados. Então, uma complicação muito grande aí na categoria. Entendemos que tem a dificuldade de começar uma greve a partir de hoje. Então, nós deliberamos então outra assembleia e uma paralisação no dia 8 de março e 16 de março. No dia 8 de março, já com indicativo de greve, né? Lógico que tem que passar pelo Conselho Geral, depois uma Assembleia Geral que acontece nesse dia, e daí sim tem o estudo e a aprovação da greve aí no estado de Minas Gerais. O governo já sinalizou para tentar discutir essa pauta de reivindicações? Já existe uma ação nesse sentido para sentar com o Sindiúti e discutir isso? O governo, na verdade, ele não se posiciona para o pagamento desse piso dos trabalhadores da educação. O que ele faz? Ele fala que ele já cumpre um valor muito próximo ao que é o piso nacional. Só que nós devemos lembrar que o piso da educação no estado de Minas Gerais tem lei própria, tem Constituição própria, e que garante o piso do pagamento do piso nacional. Ou seja, se o piso nacional para o professor, estou falando mais fácil falar do professor, é R$ 3.800, para uma carreira do estado de Minas de 24 horas, também deve ser o pagamento de R$ 3.800. Até 8 de março, que é a data escolhida aí para o início da greve, devem ocorrer manifestações? Há outras ações? Na verdade, nós vamos agora construir com a categoria, ir à superintendência, ir às escolas, ter o prazo, né, para fazer essa construção. Deu tempo para todos os servidores serem contratados aí no estado de Minas Gerais. E aí sim, iniciaremos com essa assembleia no dia 8 de março, com um indicativo de greve aprovado pela Assembleia do Sindiúti, né? E aí, tirando esse indicativo de greve, iniciaremos sim a greve. Tem outra paralisação marcada para o dia 16 de março, mas é importante a gente entender que a luta tem que ser rápida, porque o processo é curto, né? Entramos aí no mês de abril, já num processo aí eleitoral que impede aí depois o reajuste salarial da categoria. Outra reclamação da categoria é sobre o congelamento desses salários desde 2017, né? Sim. Não foi repassado o reajuste do piso para a educação durante esse período. Nós temos um déficit aí de R$ 1.700 num cargo de professor, né, que gira em torno aí de quase 80%. Só no governo Zema, 54%. É muito grande, isso para um cargo. Professor do estado de Minas hoje tem condição de pegar 2 cargos, ou seja, teria R$ 3.400 quem tem 2 cargos aí. É uma diferença muito grande. A categoria tem um salário muito achatado, né, o que não dá poder de compra. Nós temos grande parte da categoria sofrendo, passando necessidade, porque os custos elevaram. Tivemos muito custo durante o período da pandemia, que a gente tinha o teletrabalho, as pessoas compraram equipamentos, o governo não investiu em equipamentos, todo esse problema então relacionado à educação e que vem aí acompanhando agora nesse processo. E pode piorar porque hoje mesmo saiu que a AGU, né, vai pressionar o Supremo Tribunal Federal para que ocorra agora o regime de recuperação fiscal na votação dentro da Assembleia Legislativa. Se ocorrer o regime de recuperação fiscal, tem um monte de detalhes
que tem que ser dito pelo governador. Isso não foi passado para a Assembleia Legislativa e aí isso pode impedir até o pagamento do nosso piso salarial durante esse período. Não tem concurso, não tem adverb, não tem rateio, não tem nada que vai definir um bom processo aí e o pagamento justo para todos os profissionais da educação. A gente tem que entender que ninguém está cobrando aumento salarial. A gente está a restituição, né, salarial que foi perdida ao longo do período aí, desde 2017 até os dias de hoje. Uma recomposição. Recomposição salarial, na verdade. Ricardo, você, Sindiúti, você falando do ensino estadual, mas você tem acompanhado no município a situação de crianças, inclusive, que não conseguiram iniciar o ano letivo por causa de problemas estruturais, de estradas, inclusive a prefeitura falando, inclusive, e retomando o ensino remoto para algumas comunidades rurais, justamente por essa situação. Você tem acompanhado isso? Não, na verdade, o que eu tenho acompanhado, na verdade, é o ensino aqui dentro do próprio município. Nós somos um sindicato que é da rede estadual, né? Eu até tenho filho na rede pública municipal. O que eu tenho acompanhado são dificuldades de contratação de servidores aí, na verdade, estagiários que ajudam, principalmente nas creches aí. Meu filho, por exemplo, fica numa creche e ao tempo integral, o turno da tarde não tem a contratação ainda para ter o tempo integral de ensino. Então essas dificuldades, eu acredito também deve estar ocorrendo também em todo o município, na zona rural, até com dificuldade de locomoção por causa das chuvas agora. Então é um processo muito complicado. Eu acho que a gente tem que lutar. Faço parte do Conselho Municipal de Educação, a gente está retornando agora com as reuniões. Amanhã, dia 17, tem uma reunião do Conselho Municipal e eu vou até levar esse assunto para a reunião, para a gente ver se tem algum problema e buscar a solução também. Tem até o pagamento do piso salarial também do servidor do município, né? Será que o prefeito Falcão está pagando o piso salarial da educação no município aqui de Patos de Minas? Então é uma coisa também que tem que ser verificada também. Nós não representamos o município, tem um Sintrasp, mas também lutamos em conjunto também para valorizar a nossa categoria de educação. Porque são todos colegas, né? Todos colegas de trabalho. Ricardo Barreto, obrigado por ter vindo aqui. A gente conversou com o presidente do Sindiúti local aqui em Patos de Minas sobre toda essa situação e esse indicativo de greve para 8 de março. Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre as questões relacionadas à Covid-19, não tivemos atualização. Vamos fazer um intervalo e já a gente volta com a análise da notícia. O incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de calçados em Patos de Minas nesta terça-feira continua queimando a estrutura, apesar de todos os esforços para apagar o fogo. Já são mais de 24 horas de trabalho e ainda é possível ver o fogo debaixo dos escombros da fábrica de sapatos, que pegou fogo na tarde desta última terça-feira, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. Cerca de 600 metros quadrados da área de mais de 2.000 metros quadrados, onde funcionava um depósito com matéria-prima e botinas prontas para venda, foram destruídas pelas chamas. Nesta mesma área, equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam para acabar com o fogo que ainda queimava por debaixo do monte de entulho. Já são mais de 200 mil litros de água derramados aqui. Aproximadamente com a equipe de 10 bombeiros, 5 viaturas aqui no local. E o trabalho hoje é um trabalho devagar de atividade, estamos fazendo as atividades de rescaldo, que nada mais é do que movimentar aquele entulho ali, que porventura tem fumaça, e evitar qualquer tipo de reignição de incêndio. O muro da frente da fábrica precisou ser derrubado pela máquina pesada, que trabalhou durante toda a tarde no local. O vídeo do momento exato da demolição foi gravado pelo chefe da Defesa Civil de Patos de Minas, Tenente Fernandes. Olha só. A fábrica não possuía alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros exigido pelo Estado desde 2001. O fogo pode ter começado, segundo os funcionários, depois de um problema elétrico no local. Após a limpeza ao redor do resto da estrutura, o Corpo de Bombeiros deve realizar uma nova vistoria na área. Alguns pontos já foram sinistrados. A estrutura foi bastante abalada, do galpão, ela veio a ceder
E a atividade nesse momento do Corpo de Bombeiros aqui é realmente essa atividade de rescaldo em que os bombeiros aqui estão envolvidos também com a presença aqui da Defesa Civil Municipal. A quantidade de fumaça tóxica devido aos produtos que são altamente inflamáveis da fábrica pode ser vista em toda a cidade. Os moradores mais próximos foram os que mais sofreram com a nuvem de fuligem. Sai, deixar a casa aberta, essa fumaça sai, né? Essa cidade toda aqui tá podre de fumaça. Deu muita fumaça, viu? O bairro aqui, da minha casa, tem muita fumaça. O vento virava, ia fumaça para todo lado, viu? Seu Adelmo conta que essa é a primeira vez na vida que ele vê uma mega operação realizada pelo Corpo de Bombeiros para apagar chamas na cidade. Nunca vi na minha vida, não. Eu tô com 77 anos, é a primeira vez. Você viu demorar tanto para apagar o fogo? Foi a primeira vez que eu vi, foi hoje. Inclusive, tem um genro que é do Corpo de Bombeiros, ele até aposentou. Durante o tempo de trabalho dele, eu nunca vi um incêndio, nem proporcional igual esse. Muitos prejuízos, né? Análise da notícia com a presença da jornalista Ludmila Bahia, que depois aí de todo o espaço feminino veio aqui para a nossa bancada para a gente tratar de assuntos como esse, que é o primeiro de hoje. Boa noite, Ludmila. E um programa movimentado nesta quarta-feira e aqui no News também da mesma forma. Boa noite para você que nos acompanha. Odair Cardoso, meu companheiro de bancada. A gente acompanha com muita tristeza também esse incêndio nessa indústria, que ainda não deu para calcular o tamanho do prejuízo, mas já deu para perceber que com certeza ele é gigantesco. Dezenas de pessoas que trabalham no local aguardando com muita ansiedade para ver de fato o que sobrou, o que pode ser aproveitado, um esforço gigantesco dos homens do Corpo de Bombeiros para debelar de fato esse incêndio, finalizar todo o processo de rescaldo e uma imagem de fato que assusta, como contou bem esse senhor aí. A gente vê essas imagens, é de cortar o coração e a gente espera já ver essa empresa aí funcionando a pleno vapor. A gente tem uma comunidade aí muito unida e eu tenho certeza também que de dedos cruzados para que muitos dos materiais, os materiais caros, tenham ficado intactos para que essa indústria se estabeleça, se restabeleça o quanto antes, para que essas pessoas também voltem aos seus postos de trabalho e assim tentar minimizar o prejuízo ainda não calculado. Até porque os prejuízos são muito grandes, né? Como você disse, ainda não calculados, mas assim, além do prejuízo para quem é dono da empresa, o risco dos empregos, dos diversos empregos, quase 100 empregos diretos aí, para uma indústria como essa, ou seja, são impactos diversos, né? Numa situação que chocou toda uma comunidade ontem, queimou durante toda a noite, hoje também fumaça o tempo todo, os bombeiros ali trabalhando arduamente para poder tirar qualquer situação. E hoje essa cena, inclusive, de derrubar, né, essa estrutura porque estava comprometida, também chocou bastante. Com certeza, parte da história que vai ao chão, mas que essa imagem não desmotive, pelo contrário, os donos, os proprietários dessa indústria, que a gente tem tentado falar e vai continuar também, tamanho, né, estrago e tamanha repercussão que deu esse incêndio aí gigantesco. Vamos girar o assunto. Olha, Ludmila, hoje não temos atualização dos dados da Covid-19, que diariamente é realizado pelo município, né? Aí na tela você vê que são os números mesmos de ontem, né? Que o município divulgou hoje. Os números que estão nessa tela, então, são os mesmos dessa terça-feira, não sendo possível fazer um comparativo, portanto. Por meio de nota enviada à imprensa, a Prefeitura, a assessoria de comunicação da Prefeitura, informou apenas não ter sido possível atualizar os casos positivos. Já em relação à ocupação de leitos por pessoas doentes com a Covid-19 em hospitais públicos, a situação, de acordo com a Prefeitura, é a seguinte: 14,58% das enfermarias ocupadas e 20% das UTIs estão ocupadas. Portanto, não temos aí como comparar, até porque os dados não foram atualizados, a informação do porquê também não foi divulgada. Bom, Adair, a gente fica sem entender isso, mas provavelmente alguns hospitais não informaram, porque a Prefeitura tem uma base de dados, os hospitais abastecem esse processo
e aí vem a atualização dos casos. Então não dá para a gente saber em que ponto estamos nesta quarta-feira. Mas com relação à ocupação, a gente vê por hora e a tendência é de uma queda cada vez maior na ocupação de leitos hospitalares. Por enquanto, aí a gente tem uma situação tranquila com relação à ocupação de pacientes com Covid-19, mas a gente sempre vê com muita preocupação a quantidade de leitos disponíveis à população. Se a gente observa ali o clínico, a gente sabe que quando passa de 80% já entra num alerta, e no caso dos clínicos a gente tem quase 84% de leito de terapia intensiva, a gente tem 70% ocupado. Então a gente tem que ficar de olho aí nessa disponibilidade para atender pacientes não só com Covid-19, mas com qualquer outra doença. Ontem, inclusive, a gente registrou um número menor de casos confirmados, 100 e poucos casos confirmados, nos dias anteriores eram 300, 200 e tanto. Então, assim, essa redução, ela vai ocorrer realmente, como já tinha dito, inclusive, os especialistas dizem, como o próprio governo do estado já tinha dito, que a gente passa por esse pico aí. Ludmila, ontem nós mostramos aqui no NTV News que uma mãe de uma estudante do meio rural registrou o boletim de ocorrência alegando que a prefeitura estaria negando o transporte escolar para a filha. Nesta quarta-feira nós questionamos o prefeito Luiz Eduardo Falcão sobre esta situação. Maria Aparecida de Oliveira é mãe de 2 filhos e mora na Chapada da Serra Grande, que fica a 8 quilômetros de Areado. Neste ano, ela teve uma surpresa. Segundo ela, a prefeitura de Patos de Minas se nega a buscar a filha que está no 9º ano, por meio do transporte escolar, para encaminhá-la até a escola Major Augusto Porto. Desde a semana passada eu ligo no CEMED para ver se eu consigo que o transporte buscasse minha menina, porque eles mudaram o transporte de rota sentido a Varjão de Minas, entrando na 365. E como a minha menina é a última do transporte, eles tiraram ela do transporte, que não pode buscar ela. E ontem eles me deu o resultado que eu tenho que levar ela até o transporte, da onde ela está saindo, só porque eu não tenho condições. De acordo com a mãe, já foram inúmeras tentativas para restabelecer o transporte, que é de direito e que é um ano. A mulher registrou nesta terça-feira um boletim de ocorrência e também encaminhará uma denúncia para o Ministério Público. Andei 8 quilômetros a cavalo, saí com escuro, meu cavalo tá lá no Areado. Meu filho me ligou que ele tá lá moiando, para ele buscar ele para trás, e ele ainda não teve jeito dele buscar ele, para mim poder tá procurando uma ajuda, porque eu sem ajuda lá, ajuda eu mudar de lá. Porque como eu vou mudar de lá se eu não tenho outra localidade? Eu não tenho parente no Areado. Eu estou procurando as pessoas para ver se elas me ajudam, mas o prefeito tinha que olhar mais o meu caso. O prefeito de Patos de Minas, Falcão, pareceu desconhecer a situação. Disse apenas que deve haver alguma impossibilidade, mas não apontou qual. Se está acontecendo alguma situação nesse sentido, é por alguma impossibilidade, algum fator. Portanto, nós temos aí a fala do prefeito com relação a essa, que ele citou como impossibilidade, mas aí não detalhou exatamente a situação dessa mulher. A gente continua esperando, inclusive, uma resposta da CEMED para essa reclamação dela, que gerou, inclusive, um boletim de ocorrência, Ludmila. Às vezes faltam explicações condizentes para uma reclamação com tanto fundamento. Já são quase 10 dias de aula que essa estudante perdeu, então a mãe que já acompanha o prejuízo da filha ao longo da pandemia, porque a gente sabe bem a lacuna no aprendizado de crianças e adolescentes nesses 2 anos de aula remota, e agora a mãe vê com aflição as aulas retomadas e a filha sem poder ir à escola por conta das condições da estrada e pede uma providência. Ela é muito clara, ela fala muito direto, né? Eu não tenho condições de chegar até esse local que a prefeitura indica, e é responsabilidade do município, consta, né, em lei, e a prefeitura tem que garantir de fato essa locomoção. As escolas em que o município tem ofertado
o ensino remoto são as escolas municipais Dino André, de Poços do Chumbo, João Galberto, em Curraleiro, e Cônego Getúlio, em Pilar. Esses pais aqui também querem saber até quando esse tipo de ensino será ofertado a esses estudantes, buscando também uma contrapartida da prefeitura para consertar as estradas rurais. A gente sabe que tem que ter paciência, porque foi um volume muito acima do esperado para o período, um volume histórico com 2 enchentes em menos de 30 dias em Patos de Minas. Entretanto, tem o problema na outra ponta, não só da educação, mas de muitos moradores na zona rural que acabam ilhados. Sim. E sequer conseguem trabalhar. Muito bem. Ludmila, ainda sobre esse assunto, o prefeito também falou sobre a decisão da prefeitura de determinar o ensino remoto em pelo menos 3 comunidades, como você citou aí, por causa da situação das estradas. Conforme as informações, a medida acontece por causa das fortes chuvas que têm atingido o município e o estado precário das estradas rurais, o que impossibilita, então, o trânsito do transporte escolar. Diante disso, nos próximos dias, o ensino remoto será adotado pelos estudantes da Escola Municipal Gino André, que fica em Poços do Chumbo, na Escola Municipal João Gualberto, na comunidade de Curraleiro, e na Escola Municipal Cônego Getúlio, no distrito de Pilar. As aulas presenciais só devem retornar no dia 3 de março. Um problema em cima do outro, né? Primeiro, a situação da Covid, superada a questão das aulas remotas, a situação da pandemia permitindo o retorno das aulas presenciais, mas aí vem 2 enchentes dessa intensidade e acaba prejudicando o retorno presencial em alguns pontos da zona rural, como você falou. Portanto, a volta presencial no dia 3 de março foi a decisão tomada com pesar, mas é o que dá para ser feito nesse momento. Falcão também reconheceu que, mais uma vez, haverá prejuízo na aprendizagem dos alunos. Está devidamente provado aí, tem um percentual muito grande das crianças que desaprenderam, que estão com problemas de toda ordem no aprendizado, então precisa voltar o mais rápido possível. E aí, você citou, e citou muito bem, os pais esperam uma resposta sobre essa situação, né? Porque está realmente tudo parado, remoto, e a estrutura que essas famílias precisam ter para esse ensino remoto também, né? E até o prefeito reconhece dessa necessidade da retomada das aulas presenciais para tentar minimizar o prejuízo e a defasagem por conta aí dos prejuízos da pandemia, que atingiu certeiro também a educação. E aí os pais, de fato, também esperam essa retomada presencial nessas escolas. A gente viu o clamor da mãe para que a filha retome os estudos, foi até lá lavrar um boletim de ocorrência para ter ou tentar a garantia desse serviço. E a gente sabe que, ao mesmo tempo que tem que ter paciência, a gente também cobra do prefeito, das autoridades, uma ação coordenada, conjunta, de apoio de autoridades para que essas estradas sejam consertadas o quanto antes, porque é aquilo que a gente sempre vem falando aqui no jornalismo. A situação já era caótica, não é um problema que vem de agora, já vem de anos. Em 2021, a gente viu uma lista de reclamação de moradores da zona rural clamando pelo conserto dessas rodovias, já numa situação degradada e talvez até prevendo o que poderia acontecer em 2022. Infelizmente, a gente vê esse retrato de caos e uma necessidade de um empenho ainda maior para que os estudantes, os produtores rurais, as famílias possam se locomover e com muita tranquilidade e segurança nas estradas rurais. Pois é, falando de estrada ainda sobre isso, como o jornalista da NTV vem noticiando, né, Ludmila, a BR-365 continua interditada por causa dos danos provocados pelas chuvas intensas na ponte sobre o córrego dos Vieiras. E na tarde de hoje nós retornamos ao local. A interrupção no tráfego pegou muita gente de surpresa. A gente está vindo de Assunção, no Paraguai, e chegou aqui a ponte interditada, né? E vai ter que retornar, né? Voltar para procurar outro desvio, que está muito perigoso aqui. Este motorista de ônibus de turismo explicou que foi necessário realizar uma logística diferente para que os passageiros seguissem viagem. A situação está muito séria, né? Então a gente está vindo, foi interrompido,
Aí tem que esperar agora trazer o pessoal de lá para cá, o outro ônibus vem de lá para cá, né? E a gente faz o baldeio das pessoas, atravessar a pé até outro ônibus. E os de lá atravessar para cá, até chegar no outro ônibus daqui também. Foram montados bloqueios e a orientação era para que os motoristas utilizassem outras rodovias que cortam a região. Com um aumento significativo no volume de trânsito nas estradas, a Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização em vários trechos. Devido à interdição da BR-365 entre Patrocínio e Patos de Minas, muitos usuários da via estão utilizando a MG-230, a BR-354 e a BR-352 como desvio, o que aumentou consideravelmente o número de veículos nessas rodovias. A partir do momento em que a Polícia Militar Rodoviária tomou conhecimento dessa situação, intensificou o patrulhamento visando inibir e reprimir qualquer tipo de infração, sobretudo aquelas que mais vitimam, tais como embriaguez ao volante, forçar a ultrapassagem em local proibido, entre outras. Segundo o prefeito de Patos de Minas, a situação beira a calamidade. Que nesse momento o maior prejudicado é o próprio município de Patos, inclusive em relação às estradas rurais. Na medida em que você não conserta a ponte lá da 365, todos os caminhões pesados, inclusive, começam a passar pelas nossas estradas, está quebrando as pontes e está virando uma situação de calamidade. Enquanto não consertar a ponte, a gente não tem condição de colocar em condições também as estradas ali que estão sendo utilizadas como desvios. Falcão criticou ainda o DENIT sobre a demora e falta de empenho para consertar o local. Por mais que a Prefeitura, nessa quarta-feira, tenha começado os trabalhos de reparação. A gente não viu outra alternativa a não ser disponibilizar algumas máquinas do município, um pouco de mão de obra, em parceria com o pessoal da iniciativa privada, que também está disponibilizando máquinas, concreto, para fazer uma força-tarefa ali e terminar logo aquele reparo da ponte. Uma vez que, se fosse pelo DENIT, só a dispensa de licitação duraria mais de 20 dias. Nós não temos esse tempo, nós não podemos esperar, tem muita gente com safra precisando escoar, tem multinacionais ali, empresas grandes, prejudicadas nesse momento, fora os produtores todos de leite, de grãos, enfim, que estão precisando da estrada. Então é o momento de unir e resolver. Precisa resolver, a estrada não é municipal, mas atende o município e muitos outros municípios, e aí há um grande caos ali por causa desse acesso que está interrompido. Agora a gente entende também que as prioridades precisam ser colocadas no papel e precisam ser verificadas pela própria prefeitura, né? A gente entende a atitude e a ação da prefeitura para, de fato, consertar um problema que tem deixado muita gente de cabelo em pé, que precisa transitar por ali, tem dado uma volta enorme para escoar a produção, para chegar até o destino. A prefeitura tomou frente numa obra de responsabilidade do governo federal. E o que a gente espera é que o município tenha uma interface melhor até com a União, para que a gente não espere aí mais e mais tempo, até por uma desburocratização de uma autorização, até para o município assumir esse trabalho. A gente espera também que esse mesmo esforço adiantado até do município, que antes mesmo de receber uma ordem de intervenção já estava lá com a equipe, seja feito na zona rural, nas estradas da zona rural, que essas intervenções sejam realizadas de prontidão para dezenas de estradas que estão em situação caótica e precisam também do mesmo esforço, da mesma dedicação e antecipada do município. Com essa a gente termina a análise da notícia. Amanhã a gente volta com muito mais informação, Ludmila. Amanhã a gente volta com mais NTV News, mais informações. Muito obrigada a você pelo carinho, pela audiência. Perdeu algum programa, quer rever uma reportagem? Você pode ir lá no nosso site, no ntv.tv.br, ou também nas nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã.